custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E a gente faz contato agora, primeira vez em 2020, com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Clemente. Feliz ano novo. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Feliz ano novo a todos, a você, a toda a equipe da Rádio Brasil Atual e a todos os ouvintes. E só que o ano já começou aí com um salário mínimo sem o reajuste real, né? Significando aí na prática o abandono de uma política de valorização do piso nacional que vinha aí desde meados dos anos 2000. O que isso representa, Clemente? Bom, Glauco, primeiro, a partir de 1º de janeiro, há um reajuste do valor do salário mínimo. O governo federal encaminhou medida provisória para o Congresso Nacional, reajustando o valor do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.039. Isso corresponde a um reajuste de 4,1%, e essa é a estimativa para o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, calculado pelo IBGE, para corrigir o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. Portanto, todos os valores que estão referenciados no salário mínimo, por exemplo, o seguro-desemprego, o PIS e outros valores de políticas públicas e o menor salário a ser pago no país, passa a ser, a partir de 1º de janeiro, de R$ 1.039. Como você lembrou, desde 2004 e a partir de 2007 especificamente, há um acordo entre as centrais sindicais e então o governo do presidente Lula, e estabeleceu-se uma política de valorização do salário mínimo que correspondia a um reajuste pelo INPC, mais o aumento real decorrente do tamanho do crescimento da economia brasileira e, portanto, um aumento correspondente ao crescimento do Produto Interno Bruto, do PIB, de 2 anos anteriores. Então, para 1º de janeiro de 2020, se a política tivesse sido mantida, nós deveríamos ter os 4,1% de reajuste da inflação medida pelo INPC, mais o crescimento da economia em 2018, pelo PIB de 2018, que foi de 1,1%. O governo encaminhou para o Congresso somente o reajuste pela inflação, portanto 4,1%, R$ 1.039 o valor do salário mínimo a partir de janeiro. Se a política tivesse sido mantida, em 1º de janeiro, além dos 4,1%, o salário mínimo deveria ter também um aumento real de 1,1%, que levaria o valor para R$ 1.050, portanto, R$ 11 a mais por mês, R$ 143 a mais no ano, se um trabalhador tivesse um emprego durante o ano todo e um 13º salário. Portanto, já começa a fazer uma diferença, e essa diferença vai se acumulando ano após ano se não houver o aumento real, e, portanto, essa é a diferença entre o crescimento somente pela recomposição do poder de compra da inflação, portanto, somente um crescimento para manter o poder de compra, ou um crescimento que incorpora um aumento real. Portanto, sair de 1.039 e ir para 1.050 significaria ter um aumento real, que foi a política de valorização de 2004 até janeiro de 2019 que esteve em vigor essa política. Isso significa que o salário mínimo ao longo desse período teve um aumento real acima da inflação de R$ 425, ou seja, se nós não tivéssemos essa política, o salário mínimo em 1º de janeiro de 2020, ou de 1º de janeiro de 2019, deveria estar na faixa de R$ 570, R$ 580. A diferença desse valor para 998 é justamente o aumento real decorrente da política de valorização, coisa que deixa de ser feita pelo governo federal a partir de agora. Se nós não tivéssemos, portanto, a política de valorização do salário mínimo, nós deveríamos ter um salário mínimo de mais ou menos R$ 570. Agora, provavelmente, o governo estaria encaminhando uma reposição, trazendo o salário mínimo para próximo de R$ 590, R$ 600. Essa diferença
é decorrente do aumento da política de valorização do salário mínimo, ou seja, houve um aumento do poder de compra do salário mínimo que deixa de existir a partir de janeiro de 2020, porque o governo congelará nesse momento o valor e o poder de compra do salário mínimo nas mesmas bases, anos após ano, somente recuperando a correção da inflação. Deixar de ter a política de valorização é deixar de promover o crescimento do salário mínimo, portanto, o crescimento real, o aumento real da base salarial de toda a economia brasileira. Isso faz muita diferença para os trabalhadores. É só ver quem ganha hoje R$ 998, que estivesse ganhando hoje R$ 580, há uma diferença substantiva e faz muita diferença para a economia brasileira, porque mais salário é mais poder de compra. Para termos uma ideia, esse aumento de R$ 425 no valor do salário mínimo significa para a economia por ano mais de 260 bilhões acrescidos na economia, portanto, massa salarial que faz girar a economia e que fará falta não só no presente, mas no futuro, porque isso faz toda a diferença em termos de dinamismo na economia interna, pelo poder de compra das famílias, que nesse caso vai ser restringido, não vai ter o aumento que teve nesses últimos anos. Glauco. E o impacto, né, Clemente, em termos humanos mesmo, desse abandono da política de valorização do salário mínimo, num contexto que a gente tem uma quase estagnação econômica, o desemprego em alta, né, criação de novos empregos sempre precários e uma precarização geral do mercado de trabalho, os impactos são muito grandes para o trabalhador desse abandono dessa política, não, Clemente? Exato, Glauco. Primeiro porque a distância do salário mínimo no seu valor atual para aquilo que a Constituição prevê, que é um salário mínimo para atender às necessidades das múltiplas dimensões do orçamento da família, saúde, alimentação, transporte, educação, saúde e todos os outros elementos, habitação que compõem o orçamento de uma família, é muito grande. O Diese estima em 4 vezes maior o valor do salário mínimo necessário para o atual salário mínimo. Portanto, nós temos uma distância muito longa. Não ter o aumento real, na verdade, significa congelar o valor do atual salário mínimo a 1/4 daquilo que a Constituição prevê, e isso significa severas restrições às condições de vida, ao poder de compra das pessoas. Provavelmente as famílias precisam ter todos os seus membros procurando algum tipo de trabalho para poder compor o orçamento familiar, e o crescimento do salário mínimo era uma política para gradativamente ir aproximando o salário mínimo daquilo que a Constituição garante, que é um salário mínimo para atender às necessidades básicas do orçamento familiar. Do ponto de vista humano, portanto, nós estamos restringindo de forma econômica a capacidade de sustentação do orçamento familiar, das condições de vida e, portanto, impondo a essas pessoas severas restrições econômicas para que elas tenham os seus direitos atendidos pela capacidade que seu salário teria de comprar e de adquirir os bens e os serviços necessários para a reprodução da vida no dia a dia. São severas restrições que colocam graves constrangimentos ao orçamento familiar, sérias dificuldades àqueles que vivem do trabalho e do salário e, portanto, a perda de uma política fundamental para a qualidade de vida das pessoas e para a capacidade econômica do Brasil ter um dinamismo virtuoso pelo aumento do poder de compra das famílias, pela capacidade de um salário melhor, de um emprego melhor, gerar um dinamismo mais qualificado da economia brasileira e uma melhor condição de vida para os trabalhadores. E a gente vinha, né, em anos anteriores, Clemente, numa trajetória de queda da desigualdade de renda aqui no Brasil, e agora ela voltou a aumentar. E boa parte desse crédito, desse mérito, né, dessa queda da desigualdade tinha sido justamente a política de valorização do salário mínimo com aumentos reais acima da inflação. Isso também vai ter aí o seu impacto nesse índice aí, nessa questão da concentração de renda e da desigualdade. Exato, o salário mínimo é considerado como um dos grandes instrumentos de política econômica e de política social que tem impacto virtuoso na redução da desigualdade social, na redução da miséria, na redução da pobreza. Não só porque ele atinge diretamente todos os trabalhadores assalariados, e, portanto,
referencia a base da economia, tanto para os assalariados, também muitas vezes para muitos trabalhadores, talvez para a grande maioria dos trabalhadores autônomos e por conta própria, que tem o salário mínimo uma referência. É também uma referência importante para as aposentadorias, quase 70% das aposentadorias, dos benefícios previdenciários estão referenciados no salário mínimo. É também uma referência importante para transferências de renda, como o BPC, o Bolsa Família, o seguro-desemprego, ou seja, no momento em que o salário mínimo é reajustado, todos esses instrumentos de políticas sociais e políticas econômicas são também referenciados em uma nova base. Tudo isso tem um efeito muito importante e positivo na redução da miséria, da pobreza e da desigualdade, coisa que vinha ocorrendo, e o Brasil passou a ser uma das principais referências no mundo de políticas econômicas e sociais pró-redução da desigualdade, umas grandes referências indicadas no mundo todo por organismos internacionais pelo sucesso dessas políticas essas que vêm sendo gradativamente abandonadas e os resultados começam a aparecer. Aumenta a miséria, aumenta a pobreza e aumenta a desigualdade na economia brasileira. É uma triste notícia, uma triste realidade para milhões de brasileiros e brasileiras que vivem e passam a viver novamente na miséria, na pobreza e um aumento da desigualdade crescente na nossa sociedade. Tá certo, Clemente, muito obrigado pela sua participação.